Esse é o momento da reflexão. Reflexão do dia. Pedro e seu machado. Hoje eu queria deixar para você uma história, uma reflexão do tempo que deixamos para trás, sem fazer nada, sem aprender, sem aproveitar. Eu quero contar para você a história do Pedro. Pedro era um lenhador que, após um grande trabalho em uma área de desmatamento, se viu desempregado. Após tanto tempo cortando árvores, foi ele que entrou no corte. A madeireira precisava reduzir os custos. Foi então que Pedro saiu, à procura de uma nova oportunidade de trabalho. Seu tipo físico, porém, era muito franzino. O Pedro era baixinho, magrinho. Ele fugia completamente do tipo de um lenhador. E além disso, o machado que ele carregava era desproporcional ao seu tamanho. Ou seja, parecia que aquele machado era muito pesado, muito grande para o Pedro. Mas aqueles que conheciam Pedro sabia que ele era um ótimo profissional. Durante as suas andanças, Pedro chegou em uma área reflorestada que estava começando a ser desmatada. Então se apresentou ao capataz da madeireira como um lenhador experiente. E ele era mesmo. O capataz, após um breve olhar ao tipo humilde do Pedro, sabe, aquele olhar que você dá assim de cima para baixo, olha para a pessoa sem dar muita importância, com aquele semblante de selecionador implacável. Foi dizendo assim: o negócio é o seguinte, eu preciso aqui de pessoas capazes de derrubar árvores grandes e não de catadores de gravetos. Pedro, necessitando do emprego, insistiu: olha, faz o seguinte então, o Senhor me dá uma chance, uma oportunidade de demonstrar a minha capacidade. Afinal, ele era um profissional experiente. Com a remutância, o capataz resolveu levar Pedro à área de desmatamento e só fez isso esperando que Pedro fosse servir de chacota aos lenhadores. Afinal, Pedro era fracote, ele não iria aguentar o trabalho. Foi então que, sobre os olhares dos demais lenhadores, Pedro se prostou em frente de uma árvore de grande porte e, com um grito de madeira, deu uma machadada tão violenta, tão certeira, que a árvore caiu logo no primeiro golpe. Ficou todo mundo atônico, abismado. Como era possível tão grande habilidade? E que força era essa que conseguia derrubar aquela grande árvore com uma só machadada? Logicamente, Pedro foi admitido naquela madeireira. Seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão, que via em Pedro uma fonte adicional de receita. O tempo foi passando e Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubara. Aquilo era incompreensível, uma vez que Pedro estava se esforçando cada vez mais. Um dia Pedro se nivelou aos demais.
Ao tempo depois, ele estava com os lenhadores que menos produzia. O capataz era um homem vivido e chamou Pedro e o questionou e perguntou: o que está acontecendo com você, Pedro? Não sei, ele disse. Eu nunca me esforcei tanto. E apesar disso, a minha produção está decaindo. O capataz pediu então que Pedro mostrasse o seu machado. E quando olhou, notou que ele estava cheio de dentes, sem fio de corte. E perguntou a Pedro: por que você não afina o machado? Pedro, então, surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e por isso não tinha tido tempo de afiar a sua ferramenta de trabalho. O capataz ordenou que Pedro ficasse no acampamento e amolasse o seu machado. Só depois disso ele poderia voltar ao trabalho. Pedro fez o que lhe foi mandado. Quando retornou à floresta, percebeu que tinha voltado à forma antiga. Conseguia derrubar as árvores com um só golpe. Eu creio que a lição que Pedro recebeu cai em muitos de nós, com uma luva, muito preocupado em executar os nossos trabalhos, ou pior ainda, julgando que sabemos tudo o que é preciso. E tem tanta gente assim, né? Eu não aceito isso. Aí eu já sei, eu não vou ficar estudando. Ah, para quê? Que eu vou ler a Bíblia? Eu já li tantas vezes. Eu já li a Bíblia desde o início até o fim. Quando julgamos que já sabemos tudo, na realidade, tudo que é preciso, nós deixamos de amolar o nosso machado. Ou seja, deixamos de atualizar os nossos conhecimentos. E sem saber o porquê, vamos perdendo posições nas empresas ou deixando superar pelos outros. Em outras palavras, perdemos a nossa potencialidade, sabe? É preciso perder um tempo para afiar o nosso machado.